Fala galera, e aí, beleza? Estado Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente fazer um pequeno girozinho, um react e alguns comentários sobre a entrevista do Cadu Santoro e sobre um podcast, o Zona Mista, onde o Renato Guideville deu uma declaração, um raciocínio bastante interessante, né? É sobre isso que a gente vai falar. O Cadu Santoro falando de 2025 e um trechinho, né, do Zona Mista com Renato Guideville, beleza? Mas antes, ó, já tá passando aqui embaixo para vocês. Ativem o sininho das notificações se você já são inscritos. Se você não é inscrito, ó, inscreva-se no nosso canal, ajude a gente a crescer e, claro, né, deixa o like aí, que esse like ajuda bastante o nosso canal. Valeu? Partiu pra gente começar a falar aí. Vamos lá, pessoal. E aí? Seguinte, o Cadu Santoro, né, ele deu uma entrevista exclusiva, né, ao Elton Serra da ESPN. Essa entrevista ela já foi mostrada completa no canal, na ESPN, no canal de TV fechada. A gente vai mostrar só um trechinho aqui, né? Um pedacinho dessa entrevista para vocês acompanharem. E aí a gente vai comentar. Essa entrevista ela é interessante, que ela mostra um pouco do raciocínio do Bahia, né, para a temporada de 2025 e um pouco do modus operandi do Bahia e do Grupo City, né? Então, já jogando na tela aqui, ó, Cadu Santoro e o Elton Serra, né? Vamos lá, vamos acompanhar aqui esse pedacinho da entrevista do Santoro e do com o Elton Serra. Claro, tínhamos que esperar até a última rodada para entender, porque o orçamento é um para uma Sul-Americana e o orçamento é diferente para a Copa Libertadores. Mesmo a gente sabendo que ainda é uma fase preliminar, que a gente ainda tem que passar por isso, tem que superar para poder entrar numa fase de grupos. Mas com certeza a gente já está olhando, já vem debatendo o planejamento já há algumas semanas e a gente intensificou essas conversas aí nas últimas 48 horas pós esse triunfo contra o Atlético Goianiense. O ataque pode ser uma prioridade para a contratação nessa temporada que vem? É algo que foi discutido também com o próprio Rogério Ceni? Com certeza, a gente sabe que a gente precisa reforçar, mais uma vez melhorar o nível potencializar, melhorar ainda mais o nível do elenco, porque é um calendário diferente. Muitas vezes do elenco a gente busca, óbvio, encontrar atletas para cada posição, mas também encontrar atletas que possam jogar em mais do que uma posição. Isso muitas vezes na visão de um treinador é importante, a gente entende, porque é um ano muito longo, são muitas partidas, com o calendário a gente sofre ainda mais do que quem está no eixo, porque a gente se desloca mais em relação a voo, a distância, a gente roda muito mais quilômetros que as outras equipes. E aí acho que também uma coisa para se valorizar foi o que foi feito na integração entre comissão técnica e todo o nosso departamento de performance e saúde, que é algo que existe uma metodologia global que a gente se adapta naturalmente ao mercado local, mas a gente conseguiu terminar também como uma das equipes com, se eu não estiver enganado, preciso rever depois da última rodada, mas no top 3 com menos lesões. Então isso também é muito importante para que a gente possa tomar decisões em relação ao quantitativo de atletas, mas também em relação ao perfil para cada uma das posições. Possível a gente imaginar uma quantidade maior ou menor de contratações em relação a 2024 para reforçar o Bahia, já nessa primeira janela, porque eu acho que é uma janela importante, que é uma janela que já engloba aí a disputa da Libertadores. Com certeza, isso é importante também porque a gente entende que essa janela é a mais importante, e a janela do meio do ano, que esse ano vai ser diferente porque vai ter a paralisação da competição. Então acho que também o campeonato vai se dividir um pouquinho, a gente precisa entender, clubes que de repente não vão estar tão bem na primeira parte podem melhorar para a segunda parte, mas a primeira janela é sempre a mais importante, a segunda janela é onde a gente faz movimentos pontuais, a não ser o caso do Iago Borducci, que era um jogador em fim de contrato, que a gente encontrou como uma alternativa, e aí por isso a gente decidiu esperar, mesmo entendendo os riscos, que tinha o Juba ali, mas que tinha o Rezende, que poderia jogar naquela determinada posição, tinha o Cicinho, que já tinha feito essa posição não só na equipe, mas na seleção, quando ele jogou.
Então, assim, a gente vem pensando em tudo isso. A gente ainda não vou te abrir em relação ao quantitativo, mas o que a gente busca, obviamente, é sempre ser assertivo nas contratações. Acho que essa cultura que existe muito de reformulação, de troca, não é o nosso perfil de trabalho. A gente fez isso de uma forma muito agressiva em 2023, porque entendíamos que para sair de uma Série B para a Série A a gente precisava mudar o perfil. Em 2024 a gente já diminuiu consideravelmente o quantitativo e agora em 2025 a gente tem que encontrar as necessidades, os fins de contrato, as reposições, as saídas que naturalmente acontecem também, que são importantes para que a gente possa aumentar a receita, isso é parte do trabalho, mas a gente tem que estar pronto para agir, para repor e para manter ou melhorar o nível do elenco. Qual a avaliação que é feita do trabalho de Rogério Ceni? Apesar de não ter conquistado títulos, ter conquistado uma vaga na Libertadores, como o Bahia avalia o trabalho dele? Até pensando em que ele tem mais um ano de contrato, né, até o fim de 2025. Primeiro, acho que todos nós sabemos da responsabilidade que a gente tem para o próximo ano de entregar a conquista, de entregar título. Acho que no final é o que importa, é o que vale. São, como o Rogério sempre diz para os atletas, são os quadros na parede, né? Acho que isso é fundamental. Acho que eles fizeram algo, a gente fez algo, os atletas entregaram algo importante dessa vaga na Libertadores, mas ela é um passo. O que marca realmente são as conquistas. Tá aí, né? O que marca realmente são as conquistas. Desse trecho aí, né? É interessante algumas coisas que o Cadu Santoro falou. Ele falou que no primeiro momento, né, da virada da Série B para a Série A, ou seja, 22 para 23, né, o Bahia fez uma reformulação grande no elenco. Então, essa primeira reformulação, ele saiu de um time de Série B para montar um elenco de Série A. Só que esse elenco ele acabou patinando, né? Em 2023 o elenco acabou patinando e aí, né? Ele fala exatamente a segunda parte. Ele fala também o seguinte: o time ele costuma, o grupo, né? Não o time, o grupo ele costuma atuar bem na janela, na primeira janela, né? Na janela do início do campeonato. E aí na segunda janela, né? A segunda janela, o que o Bahia faz? Ele só ajusta os pontos, né? Ajusta os pontos e aproveita algumas oportunidades de mercado. Então, o Bahia monta o elenco, né? Resumindo, o Bahia planeja o elenco e ele executa isso no início da temporada. Ou seja, e aí o Cadu Santoro ele falou, né? O time a gente já está montando, já havia planejado. Eles estavam planejando o elenco, já planejou tudo de acordo com, né, o que aconteceria, o que poderia acontecer em 2025. Então, o Bahia vai participar da Sul-Americana, então o elenco vai ser X. Não, o Bahia vai participar da pré-Libertadores, porque ele falou que em umas 2 semanas, ou seja, o Bahia já estava fora da fase de grupos da Libertadores há pelo menos 3 semanas. Então, 3, 4 semanas aí. A gente que é torcedor, a gente estava pensando que daria, mas acredito que o grupo já pensava em Sul-Americana ou pré-Libertadores. Então, agora ele está em fase de tentar executar o plano da pré-Libertadores, certo? E aí ele fala o seguinte: fez uma mudança muito grande, só que o número de contratações ele se reduziu. Sim, 2023 ele teve que fazer muita contratação porque saiu de Série B para Série A. 2024 ele não precisou fazer tantas contratações. Por quê? Porque o objetivo, né, não era tão ambicioso como talvez possa ser o de 2025. 2025 agora o Bahia está na pré-Libertadores. A depender do que eles pensaram, o Bahia pode ou seguir até lá na frente da Libertadores ou na Madeira, se for eliminado lá na frente, pode cair para uma Sul-Americana. E ainda tem as pretensões de Copa do Brasil, Brasileirão, Baiano e Copa do Nordeste. Então, dito isso, eu acredito o seguinte, que o Bahia de alguma forma vai ter que fazer muitas contratações. Ou seja, resumindo, não vão ser 3, 4 contratações. Acredito que o Bahia vai fazer aí
um número de 7, 8, talvez, 7, 8, talvez umas 10 contratações. Se é, né? Se é que o Bahia pensa em voar alto nessa pré-Libertadores. Por quê? É arriscado, né? O Bahia tem 2 jogos na primeira fase, depois 2 jogos na segunda e, salvo engano, ainda tem uma terceira fase para daí partir para os 6 jogos da Libertadores da fase de grupos. Então, se o Bahia quer voar alto na Libertadores, ele vai ter que investir bastante. Por quê? Porque esse elenco não tem condições, né, de segurar essa Libertadores. E digo mais, se mantiver esse elenco, ele pode ser que não aguente o longo do campeonato. Beleza? Então, isso aí foi o que o Cadu Santoro falou. Agora, tem um detalhe que é o seguinte, né? Tem um detalhe aí do Renato Guideville, né? Renato Guideville, ele participou do canal, de um bate-papo no canal Zona Mista, né? E aí, nesse bate-papo, ele fala alguma coisa, né? Ele fala um trecho que eu concordo com ele, né? E aí, deixa eu só jogar aqui um trechinho, né? Dessa entrevista do Renato Guideville. Tá aqui na tela, né? O Renato Guideville aqui com o Matheus Barbaço, o Vitor Torres, né? Ele fala um pouco dessa questão do planejamento. Vamos só ver esse trechinho aqui. Se vocês quiserem, vocês se inscrevam, aproveitem, inscrevam-se aqui e se inscrevam lá também no Zona Mista para vocês acompanharem. Vamos ver só o trechinho aqui para vocês entenderem o meu raciocínio. A primeira pergunta da live, inclusive, de Aragão, falou: na coletiva deu a impressão que o Rogério Ceni poderia sensibilizar o Grupo City a antecipar o projeto. Acredito que a trajetória vencedora de Rogério Ceni como jogador possa fazer o Grupo City a antecipar a busca por títulos? Mas eu acredito que a classificação para a Libertadores pode, de fato, antecipar o movimento de qualificação duro, né? Assim, se fosse a Sul-Americana, seria a mesma força que eles iam contratar para a Libertadores? Não acho, né? O que a gente sabe aí é que a Libertadores, de fato, era um desejo... não estava nos planos classificar para a Libertadores. Quando a montagem de elenco vem muito para minimizar o impacto de rebaixamento, né? Assim, ninguém quer passar o sufoco que passou no ano passado. E aí o que a gente ouve falar é de modelos matemáticos que eles têm, e quando fizeram a primeira montagem, primeira simulação, lá no início do ano, deu ainda uma probabilidade de 18% de queda. E aí isso é recalibrado, isso aí eles entram com mais grana, entram com outras peças na contratação, e aí o modelo vai, roda e aponta algo em torno de 3% a 4%. Aí falou, não, agora dá pra ir. Tanto que a gente não passou um risco de rebaixamento. Nenhum momento do campeonato. A pior colocação foi a que a gente terminou. 8º. Não teve nenhuma classificação. 43, 46. Vocês terminaram o primeiro turno com quantos pontos? Não, 31. 31, né? Primeiro turno muito bom. Exatamente, 31. E aí a sensação que fica muito, né? Claro, né? A gente fica com o gosto amargo do segundo turno. Mas aí, veja como as coisas são em termos de perspectiva, né? Se a gente faz 22 pontos no primeiro turno e 31 no segundo, acabaria com os mesmos 53. Tava todo mundo aqui dizendo, tá vendo aí, cara? Esse é o time, pô. Você vai reforçar pontualmente 2, 3 peças, tal. Não tava nem lembrando dos 22 pontos. Então foi até bom sofrer, né? Não, nunca é bom, né? O tio Ferreira tá gostoso, mas tá sofrido, mas tá gostoso, né? Mas veja, mas é a mesma coisa? Claro que não. Se a gente faz o primeiro turno de 31 e termina com 22, você gera desconfiança. Sim. Você traz fragilidade pro elenco, traz fragilidade para a própria proposta de trabalho do treinador, né? O treinador começa a ser questionado. E aí, velho, é isso. Note. Tá aí, né? Tá aí a entrevista, né? Esse trecho do Renatinho Guideville. O que é interessante ele ter falado?
Primeiro, uma coisa que eu concordo, eu falei isso aqui no nosso canal. Para mim, o que o Bahia precisava fazer era um campeonato brasileiro seguro, ou seja, não brigar lá embaixo na zona de rebaixamento e quem sabe beliscar uma Sul-Americana para ter um campeonato internacional em 2025. Então, para mim, esse era o objetivo. E aí o Renato ele fala uma coisa interessante dessa questão dos modelos matemáticos, que a gente pode juntar o que o Renato falou com o que a gente viu anteriormente do Cadu Santoro. O que o Grupo City faz, né? Ele tem provavelmente esses modelos matemáticos, ele faz assim, ó, com esse elenco aqui, a gente vai atingir esse e esse nível. Ponto. É isso aqui que a gente quer? É isso aqui que a gente quer. Ah, não é isso que eu quero não, mas é onde a gente pode chegar. Fechou? Então eles fecham e controlam, né? E tentam controlar aí essa situação. E como o Renato falou, né? O Bahia passou tranquilo. O Bahia passou aí tranquilo. Ah, teve 7 jogos sem vencer. Isso aí foi uma oscilação do Bahia. Mais 31 pontos no primeiro turno, 22 no segundo. Em momento algum a gente viu o Bahia brigando lá embaixo na zona de rebaixamento. A nossa tristeza, né, como torcedor foi, pô, a gente não vai poder brigar mais por Libertadores, a gente não vai brigar mais pelo título. Mas em momento algum a gente brigou por rebaixamento, né? Então, pra gente concluir, é o seguinte, né? É só a gente entender como vai ser essa montagem do elenco de 2025. Grupo City vai fechar o que eles querem para o campeonato, né? O que eles querem para o brasileiro, o que eles querem para as competições e vai jogar provavelmente nesse modelo matemático. Nesse modelo matemático ele vai dizer assim, ó, a gente precisa investir X milhões nesse, ele vai investir X milhões, vai escolher os jogadores, vai rodar o modelo. Funcionou, pau, senta o pau lá e bota para rodar. E aí, ó, no final do primeiro semestre para o segundo, enquanto estiver rolando o Mundial de Clubes, eles vão avaliar se precisa fazer o ajuste ou não. Se precisar ajustar, porque eles vão provavelmente simular e verificar a sequência dos campeonatos. Se precisar ajustar, eles vão fazer o ajuste. Mas é seguinte, o 2025 do Bahia já está em planejamento, né? Então a gente está vendo aí, provavelmente vão utilizar esses modelos matemáticos e a gente já está vendo muita especulação sobre contratações, né? Eu coloquei só aí as especulações as mais importantes, a do goleiro Everson, né? A contratação, claro, do Danilo, e eu tô ouvindo uma ou outra coisa aí, mas eu prefiro não dar sequência. Quando a gente receber a informação, né, via e-mails aí, a galera, de que o negócio tá forte, a gente pega e publica aqui para vocês, beleza? Mas planejamento 2025 já está rodando e acredito que virão muitas e boas contratações. Valeu? Fechou, papai? Vimos Santoro, vimos Renato Guideville e falamos do planejamento 2025. Aí agora é o seguinte, se você concorda, coloque nos comentários aqui o que você acha, inscreva-se, deixa o like.